Estamos de volta, amados meus, aqui para dar continuidade, à nossa redação. Já fizemos a introdução, já fizemos o primeiro parágrafo do desenvolvimento e o segundo parágrafo do desenvolvimento de duas redações. Agora, nós vamos fazer o terceiro parágrafo do desenvolvimento referente a essas duas redações que nós estamos produzindo, que nós estamos aqui escrevendo, construindo, tá? E a estratégia da construção, da elaboração de um parágrafo, nós já sabemos, é a estratégia do parágrafo padrão. E o que é um parágrafo padrão? Nada mais do que um tópico principal mais os seus desdobramentos. Perfeito? Tópico principal mais os seus desdobramentos, igualzinho nós fizemos nos dois parágrafos anteriores. Ok? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos construir esses parágrafos. Então, o parágrafo ele é o tópico principal mais os seus desdobramentos, mais os seus desdobramentos. Beleza. Então, nós estamos aqui construindo, escrevendo uma redação aonde que o tema é o direito à liberdade individual. Esse é o tema. E aí esse tema, nós construímos três tópicos para ele. O primeiro, o conceito de liberdade individual. O segundo, as garantias fundamentais. Então nós já colocamos lá esses temas, esses tópicos, mais os seus respectivos desdobramentos. E agora nós chegamos no último parágrafo do desenvolvimento, que vai ser sobre as restrições legais. Então isso significa que nós temos que tratar sobre as restrições legais, mais o desdobramento dessas restrições legais. É simples assim. Então, basicamente é o seguinte, qual é o tópico principal? Restrição legal, Restrição, até completei aqui, do direito à liberdade, Restrição do direito à liberdade, a restrição legal do direito à liberdade. Para chegar nos desdobramentos, já sabemos, fazemos perguntas. Ao fazer essas perguntas, a nossa mente vai buscar respostas. E em cima dessas respostas, nós conseguimos construir um parágrafo padrão. O tópico principal, mais os seus respectivos desdobramentos. Beleza? Então, a primeira pergunta bastante óbvia, inclusive, é o que são as restrições legais? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz. E aí eu fui responder, e aí a resposta que veio à minha mente foi crime contra a vida, contra o patrimônio, contra a honra. Então, há uma restrição legal, sim, em relação ao direito à liberdade, em relação à vida. Eu tenho liberdade, mas a minha liberdade não me dá o direito de tirar a vida de alguém, de roubar o patrimônio de alguém, de ir contra a honra de alguém, cometer um crime de injúria, de calúnia ou qualquer coisa nesse sentido. Perfeito? Então, essas restrições legais, elas são muito importantes, beleza? Depois, eu fiz uma outra pergunta, que é quem estabelece essas restrições legais? E a resposta foi bastante simples, uma pergunta bem retórica, inclusive, e aí chegou, então, a resposta, os legisladores. Os legisladores é quem estabelece essas restrições legais, E aí depois eu fiz uma outra pergunta, para que servem essas restrições? Então, o que são restrições? Quem as fazem? Os legisladores. E para que servem essas restrições? E a resposta foi bastante simples, para garantir a convivência social entre as pessoas. Então, essa restrição ajuda a garantir a convivência entre as pessoas. Pronto. Depois que eu fiz essas perguntas e cheguei nessas respostas, eu construí, então, o quarto parágrafo da redação ou o terceiro parágrafo do desenvolvimento. E como é que ele ficou? Ele ficou assim, Nota-se também que é necessário algumas restrições legais ao indivíduo para garantir a liberdade de todos. Nesse contexto, os legisladores estabeleceram um rol de crimes contra a vida, o patrimônio e a honra, a fim de garantir a convivência social entre as pessoas. Beleza? Esse é o parágrafo. Olha o texto inteiro até agora. No próximo vídeo nós vamos fazer a conclusão, Tem uma estratégia bem simples para a conclusão também,
e nós vamos ver no próximo vídeo, mas até agora nós já temos uma redação assim. O direito à liberdade individual vem sendo foco de inúmeros debates entre especialistas. Em face da relevância do assunto, é necessário discutir os seguintes aspectos: o conceito de liberdade individual, as suas garantias fundamentais e as suas restrições legais. Inicialmente, é necessário esclarecer que a liberdade individual é garantida pelo conjunto de direitos que protege os indivíduos na sua relação com a sociedade. Dessa forma, impõe-se aos Estados o dever de garantir que esses direitos sejam respeitados. Ressalta-se que as garantias fundamentais da liberdade individual são inerentes à dignidade da pessoa humana. Ademais, o ser humano é livre para expressar seus pensamentos, crenças e opiniões, sem sofrer nenhum tipo de censura. Além disso, o direito de locomoção é imprescindível para a garantia da liberdade do indivíduo. Nota-se também que é necessário algumas restrições legais ao indivíduo para garantir a liberdade de todos. Nesse contexto, os legisladores estabeleceram o rol de crimes contra a vida, o patrimônio e a honra, a fim de garantir a convivência social entre as pessoas. Beleza? A redação está ficando desta forma. O que nós fizemos aqui? Novamente, tópico principal e os seus desdobramentos. Vamos a eles. Restrição legal. Restrições legais, aqui, ó. É o tópico principal. Desdobramentos. Primeiro desdobramento. De crimes contra a vida, patrimônio e honra. Né? Segundo desdobramento. Convivência social entre as pessoas. Né? Entre as pessoas. Esses são os desdobramentos referentes a esse texto, né? Referente a este parágrafo desta redação que nós estamos construindo. Beleza? Mas nós sabemos que o tópico principal e o desdobramento precisa de outros elementos. Precisa do conector inicial. Aqui nós utilizamos então o nota-se também que é o conector inicial que nós utilizamos, né? E também utilizamos dois elementos conjuntivos, o nesse contexto e o a fim de. Perfeito? Somando tudo isso, construímos, elaboramos um parágrafo. E da mesma forma que eu fiz nos parágrafos anteriores, é importante você ter aí alguns conectores iniciais que você pode utilizar nesse quarto parágrafo, né? Nesse quarto parágrafo, sem maiores problemas. Eu trouxe aqui para vocês, ó, conectores iniciais para o terceiro parágrafo de desenvolvimento, ou o quarto parágrafo da redação inteira, contando a conclusão, né? Contando a introdução, né? Beleza, quais são os conectores iniciais que nós podemos utilizar? Resta ainda revelar que é válido ao trazer o debate já, bem direto, já, e começa o texto, quanto a, né, vale ainda discutir sobre, é relevante notar que, convém observar, nota-se também que, né, esses são bons conectores iniciais. E, novamente, né, os elementos conjuntivos que nós podemos utilizar, igualzinho nós utilizamos nos parágrafos anteriores. Beleza? Bastante simples, né? Bastante simples. Então, fizemos isso nessa primeira redação. Vamos à próxima redação, né, que nós também estamos construindo. E como é que nós vamos construir essa próxima redação? Também bastante simples, ó. Um parágrafo é igual a um tópico principal mais os seus desdobramentos, né? Como que ela vai ficar então? Nós temos lá o texto base, né? E aí desse texto base nós chegamos à conclusão que o tema é a violência e a mídia sensacionalista, é o tema da redação inteiro. No primeiro parágrafo de desenvolvimento nós trabalhamos as formas de violência na sociedade. No segundo parágrafo nós trabalhamos o jornalismo e a reivindicação de mais segurança. E agora, no terceiro parágrafo do desenvolvimento, nós temos a violência como espetáculo sensacionalista. Então, o nosso tópico principal é
violência como um espetáculo sensacionalista, violência como espetáculo. Esse é o nosso tópico principal. A partir desse tópico principal, precisamos fazer os desdobramentos. E você já sabe como é que faz desdobramentos. Os desdobramentos, eles são muito eficientes quando fazemos perguntas, né? Então, eu fiz aqui algumas perguntas. Tópico principal, a violência como espetáculo sensacionalista. Primeira pergunta é, o que é sensacionalismo? E aí, quando eu fiz essa pergunta, a minha mente me deu a seguinte informação, a seguinte afirmação. É uma estratégia para garantir audiência, né? Então, o sensacionalismo, ele, principalmente sobre a violência, ele traz muita audiência, né? Muita audiência. Então, é uma estratégia para ganhar audiência. Beleza. Aí eu fiz uma outra pergunta. O que fazer para acabar com o sensacionalismo? Porque eu parto, então, de um pressuposto que o sensacionalismo é algo ruim. Então, eu fiz uma pergunta. O que fazer para acabar com o sensacionalismo, né? E aí me veio uma resposta de responsabilizar, né, as pessoas, tem um R aqui, responsabilizar as pessoas que extrapolam os limites da liberdade de expressão, sem fazer censura, né? Eu quis deixar claro isso porque responsabilizar é responsabilizar na justiça, responsabilizar juridicamente aquelas pessoas que extrapolam a sua liberdade de expressão, seja como jornalista, seja como empresas midiáticas, como telejornais, né? Então eu preciso entender isso. Quem extrapola os limites dessa liberdade devem ser responsabilizados na justiça. Isso talvez possa resolver ou minimizar esse sensacionalismo, sem fazer censura, deixando claro então que essa responsabilização não tem nada a ver com uma censura, principalmente uma censura histórica, né, uma censura ditatorial sobre essas atividades. Beleza? Então, cheguei nessa conclusão e aí depois eu fiz uma outra pergunta, né? O que essa responsabilização provoca? Se eu estou dizendo responsabilizar é a possível solução, né? Então eu tenho que saber o que ela irá provocar. E aí essa pergunta me deu uma resposta. A responsabilidade social sobre a pauta da violência, ou seja, talvez ela consiga fazer com que os jornais, os jornalistas, né, toda a mídia que trate de forma sensacionalista, passe a tratar sobre esse assunto de uma forma mais responsável quando se trata sobre a violência. Então, cheguei nessas respostas. Quando eu chego a essas respostas, eu começo a ter elementos para escrever o meu parágrafo, o meu terceiro parágrafo dessa segunda redação que nós estamos aqui escrevendo, né? E aí ele ficou mais ou menos assim. É relevante ainda notar que a violência é por muitos apresentada como espetáculo. Logo, é necessário responsabilizar juridicamente os jornais e jornalistas que extrapolam a liberdade de expressão, a fim de garantir que a imprensa continue fomentando o debate público sobre a violência na sociedade, mas com responsabilidade. Perceba que usei elementos lá, não utilizei todos os elementos, por exemplo, aqui eu não trouxe para o parágrafo, né, a diferença entre responsabilizar de forma jurídica e censura. Eu não coloquei aqui no parágrafo, não achei interessante na hora que eu estava escrevendo o parágrafo, mas eu trouxe alguns elementos de lá e aí esse parágrafo assim se fez. E aí a nossa redação ela está ficando mais ou menos assim, ó. Já faz algum tempo que a violência é a principal pauta dos telejornais sensacionalistas. É exatamente por esse motivo que a discussão de alguns aspectos é necessária, quais sejam a violência na sociedade, o jornalismo reivindicativo e a utilização da violência como espetáculo. Só lembrando então, aqui eu tenho o tema, né? Ó, já faz algum tempo que a violência é a principal pauta dos telejornais sensacionalistas, esse é o tema, e aí eu tenho, né, os três elementos desse tema que nós estamos trabalhando, né, que é a violência na sociedade, que eu tratei aqui no primeiro parágrafo, né, depois o jornalismo reivindicativo,
que eu trabalhei aqui no segundo parágrafo do desenvolvimento, né? E por fim, a utilização como violência, da violência como espetáculo, que eu trabalhei aqui no quarto parágrafo do desenvolvimento. Beleza? Então, voltando, ó, já faz algum tempo que a violência é a principal pauta dos telejornais sensacionalistas. É exatamente por esse motivo que a discussão de algum aspecto é necessária, quais sejam a violência na sociedade, o jornalismo reivindicativo e a utilização da violência como espetáculo. De início, é importante frisar que os crimes violentos chocam a sociedade, especialmente os relacionados ao tipo de violência física e sexual. Nesse sentido, a imprensa possui um papel importante no debate de políticas públicas que combatem a violência. Observa-se que a reivindicação do jornalismo por segurança pública é imprescindível para a sociedade. Assim, as autoridades públicas são incentivadas a escutar as demandas da população, principalmente as relacionadas ao enfrentamento à violência. É relevante ainda notar que a violência é por muitos apresentada como espetáculo. Logo, é necessário responsabilizar juridicamente os jornais e jornalistas que extrapolam a liberdade de expressão, a fim de garantir que a imprensa continue fomentando o debate público sobre a violência na sociedade, mas com responsabilidade. Fechou? Então, este é o quarto parágrafo. Olha o que nós colocamos nele, né? Para a gente visualizar aqui. O tópico principal, violência é por muitos apresentados como espetáculo, né? A violência é o espetáculo sensacionalista, é o tópico principal. Eu trouxe para cá como violência por muitos apresentados como espetáculo, né? E aí eu vou agora aos desdobramentos. Logo é necessário, primeiro desdobramento, responsabilizar juridicamente os jornais e jornalistas que extrapolam a liberdade de expressão, primeiro desdobramento, e o segundo desdobramento, que a imprensa continue fomentando o debate público sobre a violência na sociedade, mas com responsabilidade. E aí, para costurar então esse parágrafo, nós utilizamos o conector inicial. É relevante notar, né? Eu só acrescentei a palavra ainda. Aqui é uma boa palavra para acrescentar quando você quer realmente finalizar uma ideia, né? Dizendo que é a última coisa a dizer, então ainda é muito bom para isso. É relevante ainda notar, né? É o conector inicial. Elemento conjuntivo, logo, né? Primeiro elemento conjuntivo e depois a fim de um outro elemento conjuntivo. Finalizando assim o quarto parágrafo, beleza? Agora só nos falta a conclusão. A conclusão tem uma técnica também para fazer a conclusão, uma conclusão simples e que você consegue finalizar todos os seus argumentos bonitinho na sua redação. Mas a conclusão vai ficar na próxima videoaula. Valeu e até lá. Tchau, tchau.